Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, apresentam Teatro Negro no Brasil, Educação Antirracista, Resistência e Transformação, com Mariana Coelho. Olá, eu sou Mariana Coelho, eu sou cientista social, atriz profissional e atualmente eu faço mestrado em educação na PUC-Rio. Durante a minha graduação, eu pesquisei sobre como a arte ela pode se tornar um grande recurso didático para a educação, em especial a sociologia, que é a disciplina que eu sou professora. E aí eu te convido a conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho. Eu tenho vídeos gravados aqui no canal sobre ele e o link dos vídeos vão estar na descrição desse vídeo, e aí você pode ir lá conferir. Esses vídeos eles foram contemplados no edital Cultura Presente na sua primeira edição. E aí hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que eu tenho pesquisado atualmente, que é sobre o teatro negro. Sem mais delongas, vamos então para o primeiro assunto. Antes de eu entrar na parte do teatro em si, eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre alguns questionamentos aí, né, pra gente refletir. Você já parou para pensar sobre quem são as pessoas que estão sempre em posição de destaque nas artes? Quem são as pessoas que nas novelas, nos filmes, séries, no teatro, são as protagonistas, tidas como bonitas, como um padrão a ser seguido, e estão em profissões de prestígio e sucesso, né? Essas pessoas acabam se tornando referência de beleza, né? Referência a serem seguidas pela sociedade. E aí vocês já pensaram em quem são as pessoas que são o oposto dessas, que estão ocupando papéis mais secundários, profissões que não têm tanto prestígio social, né? Por que uma parte é sempre dentro de um padrão, né? E a outra é o oposto desse padrão. Então, não sei se você já se questionou o porquê dessa diferença entre os protagonistas, né, e os antagonistas, né, que tem umas semelhanças que aproximam os protagonistas, né, e que se distanciam dos outros, e como isso reflete no nosso ideário, na nossa construção social, sobre beleza, sobre o bonito, sobre a ser seguido, né? Então, desse ponto de partida, eu quero começar iniciando sobre um assunto muito importante para esse vídeo, que é o racismo estrutural. O foco desse projeto é falar sobre o racismo na arte, né? Mais precisamente no teatro. Mas antes da gente começar a falar sobre as artes, é necessário que a gente pense, né, como que essa mazela, o racismo, atua na sociedade de uma maneira geral, não apenas no mundo da arte, mas atua no mundo da arte porque, de fato, é algo que é social, que é construído, que vai reverberar em várias instituições, né, inclusive no mundo das artes. E aí, para a gente começar falando sobre o racismo, né, a gente precisa entender um pouco o que é o racismo, né, de uma maneira mais geral. Silvio de Almeida, ele é um advogado, filósofo, professor universitário, tem um livro sobre o racismo estrutural. Nesse livro, ele expõe: o racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo normal com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional. O racismo é estrutural. E aí o que ele quer dizer, né, com esse racismo estrutural? O racismo ele não faz parte de uma doença, né, como ele diz, uma patologia, ou de algo que está distante da sociedade, mas pelo contrário, ele está presente na sociedade, presente nas instituições, sejam elas políticas, econômicas, né, faz parte de uma estrutura e é infelizmente, né, uma mazela que acaba colocando as pessoas negras numa situação de vulnerabilidade, né, e de preconceito. E aí, para a gente dar continuidade a esse assunto, algo que eu queria trazer para esse vídeo é sobre a construção, né, racial brasileira. A gente tem no Brasil uma mistura muito diversa de tonalidades, né, de tons de pele. Trazendo um pouco para a história da construção racial, né, do nosso país, esse processo ele vai se dar devido à nossa colonização.
O Brasil foi uma colônia de exploração, né, de Portugal, e aí com isso os portugueses, ao chegarem na nossa terra, eles já encontraram povos vivendo, né, que são os povos indígenas, que tinham uma coloração diferente da coloração de pele dos portugueses, e também trouxeram povos africanos, né, para escravizarem, que também tem uma coloração diferente e mais retinta. Esse processo de colonização, como eu disse, foi um processo de exploração, o que fez com que se misturassem, né, esses três povos diferentes, com tonalidades de pele diferentes, os povos portugueses, indígenas e africanos. Mas essa mistura, ela não se deu de uma forma pacífica, muito menos consentida. Por ser uma colônia de exploração, os portugueses não exploraram apenas as nossas riquezas naturais, né, o nosso território, mas também as mulheres foram muitas vezes violentadas, né, sofreram abusos, e a partir desses abusos, as crianças nasciam com a coloração diferente da pele de suas mães, o que faz com que a gente tenha essa mistura, né, entre povos, entre raças, entre tonalidades de pele. E aí, baseado na obra Casagrande e Senzala, de Gilberto Freire, enquanto que em outros lugares do mundo havia uma diferenciação e uma segregação de pessoas negras, né, e pessoas brancas, no Brasil, a partir dessa miscigenação, criou-se um ideário de que existiria uma democracia racial, onde todos esses povos viveriam em profunda harmonia. Então, superando teses eugenistas, né, que existiam muito naquele momento, onde em muitos lugares os negros não tinham acesso aos locais que os brancos tinham, então tudo era separado nas sociedades, acreditava-se que o Brasil vivia uma democracia racial e tinha superado os preconceitos e as diferenças entre raças. Mas o que acontece é que essa miscigenação, né, essa mistura que a gente teve no nosso país, na verdade não foi uma mistura de uma forma harmônica, de uma forma pacífica, e sim de uma forma violenta, de uma forma de exploração, por sermos uma colônia de exploração. Então, muito dos frutos dessa miscigenação, na verdade, são frutos de violência. E aí, continuando, né, fazendo essa trilha histórica, tudo bem, a gente teve nesse passado, né, de exploração dos povos indígenas e africanos que foram colocados em situação de escravização, mas no dia 13 de maio de 1888, a gente tem aí a Lei Áurea sendo assinada, que aboliu a escravidão no país. Então, ok, agora a gente não tem mais nenhuma pessoa em situação, né, de escravidão. Mas o que acontece no dia 14 de maio? Você já parou para pensar sobre esse pós-abolição? Ok, os negros foram libertos, mas será que eles conseguiram acesso à educação, à moradia, né, à segurança, ao mercado de trabalho de forma digna, de forma cidadã? Abolir a escravidão somente, sem nenhuma medida social, nenhuma medida que recolocassem essas pessoas no mercado de trabalho, que as profissionalizasse, mas pelo contrário, o Brasil, depois de muita pressão social por parte dos movimentos, né, dos próprios negros, e também por uma pressão externa, porque foi o último país a acabar com a escravidão, né, e aí não queriam mais fazer comércio com o Brasil, ele acaba, por muita pressão, assinando essa lei, né, e aí acabando com a escravidão, mas não dá um suporte para essa população que antes era escravizada para seguir sua vida, né, e ter um horizonte. E aí, muito pelo contrário, abre as portas para os estrangeiros, para os imigrantes que chegam no Brasil e ocupam esses postos de trabalho. E aí, assim, tá, beleza, mas por que se a gente vai falar sobre o teatro negro, sobre arte, por que você está dando essa volta histórica, falando de século XVIII, século XIX, Mariana? Enfim, porque é muito necessário que a gente conheça
né, o nosso passado. Para a gente entender o que a gente está vivendo hoje, a gente precisa conhecer o passado, a gente precisa olhar para trás para entender um pouco do que se passa. E aí, assim, para a gente refletir sobre o racismo nas artes hoje, a gente precisa olhar para o nosso passado e entender que ele está presente, né, nas estruturas sociais, como eu mencionei, né, como o Silvio de Almeida traz pra gente, e não é algo de agora, mas é algo que está desde aí da Constituição desse país enquanto nação. Então, para a gente chegar a falar sobre o racismo e como que ele aparece no mundo das artes, a gente precisa entender um pouco o que é, né, essa mazela e por que os negros sofrem preconceitos ainda hoje. Você se lembra daquelas perguntinhas que eu iniciei o vídeo? Perguntando se você já notou sobre os padrões de beleza, né, os padrões de protagonismo, né, quem que representa nas artes, as profissões de sucesso, as profissões de prestígio. Lembra que eu perguntei sobre isso? Isso vai ser importante para essa nossa segunda parte aqui desse vídeo. Então, com base nessas perguntas, eu quero desenvolver essa parte do vídeo para a gente pensar como que o racismo aparece no mundo das artes, né? Muitas vezes, esse racismo ele não tá tão explícito assim. Ele tá, às vezes, um pouco camuflado, e aí porque faz parte de uma construção social e a gente nem se dá conta. Então, o que é essa construção social? É aquilo que a gente constrói socialmente, são ideias, noções, valores, e que muitas vezes está tão internalizado que a gente não se dá conta sobre isso, né? Muitas vezes a nossa noção de beleza, de prestígio, do que é bom, de protagonismo, está enraizado no senso comum. E o senso comum não tem nenhum tipo de criticidade, não tem nenhum tipo de questionamento. Então, quando eu pergunto para vocês o que é beleza, o que vocês entendem por beleza, geralmente vocês vão associar a algo que foi construído não necessariamente tão explícito, mas os personagens principais das novelas que vocês assistem, dos filmes, as capas de revistas. Será que o seu ideal de beleza não se parece com isso? Então, como que a mídia, como que a arte, de alguma forma, consegue, né, criar padrões na nossa mente que vão fazer com que a gente encare aquilo ali como bonito, como sucesso, como prestígio? E o que é contrário, né? Quem são as pessoas que estão nos filmes, nas séries, nas novelas, no teatro, tendo um papel secundário ali que não tem tanta importância, que não tem nenhum tipo de protagonismo, que tem geralmente uma função, uma profissão que não é vista com bons olhos pela sociedade? Será que eles têm algum tipo de semelhança, né? E aí, as referências que a gente tem ao longo da vida vão nos ajudar a construir os nossos padrões do que a gente quer para nossa vida, do que a gente almeja, do que é bonito, do que a gente quer se parecer. E aí, se você não se enxerga dentro desses padrões, como é que fica a sua autoestima? Como é que você vai conseguir alcançar esse lugar se você nunca se viu dentro dele? Se você nunca viu ninguém parecido com você nesse lugar? Então, assim, o racismo, de alguma forma, no mundo das artes, ele às vezes atua de uma maneira muito sutil. E o não ter a presença da pessoa ali diz muito sobre um padrão que a sociedade quer manter. E aí, se a criança não se enxerga vendo aquilo ali, isso não se torna uma possibilidade para que ela almeje e queira ser, né, esse protagonismo, essa pessoa, né, de sucesso. E aí o racismo ele atua ali de maneira muito simbólica nessas construções sociais e faz com que as pessoas negras acabam não se enxergando dentro de possibilidades. Tá, mas se isso foi construído, é possível desconstruir. Então, a sociologia ela vai trabalhar muito com isso, com as desconstruções, e ela propõe que a gente pense de outra maneira, né, sobre esses padrões que estão tão internalizados na nossa mente, na mídia, nas artes, né? Então, essas construções, elas vão nos dizer, de alguma forma, o que a gente entende como certo, errado, bonito, feio, legal.
ilegal. E aí esses valores, eles podem ser positivos ou negativos. E se as pessoas negras, elas não se veem nessa posição de protagonismo, de heroísmo, de sucesso, como a gente vai associar esses lugares a essas pessoas? E nas artes, a gente ainda tem a maioria dessas pessoas sendo representadas por pessoas de pele clara, né? Por brancos, quase nunca retintos. Tá, mas os negros também são representados. Eles também, vez ou outra, estão ali na novela, estão num filme, né? São o personagem principal. Mas aí um ponto muito importante que eu queria falar é sobre representação e representatividade. Você já se perguntou o que é representação? Vou trazer uma definição. Substantivo feminino, ato ou efeito de representar, de mostrar com clareza, ação de expor, escrita ou oralmente, de exibir, exposição, exibição, conceito, ideia ou imagem que criamos do mundo ou de alguma coisa. Teatro, ato de representar, de desempenhar papéis em teatro, representação de uma comédia, de um drama, encenação, interpretação. Sendo assim, a representação ela vai ser muito importante para formar ideias, para formar um imaginário acerca, né, do que a gente cria na sociedade, sobre essas construções sociais. Mas a representação, ela nem sempre vai ser feita de uma maneira fiel, de uma maneira justa ou de uma maneira positiva. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Então, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar, se inscreve no canal, ative o sininho para você receber notificação quando a parte 2 chegar. E até lá! Produção, roteiro e apresentação, Mariana Coelho. Narração e edição, Paulo Ricardo Soares.